modo como os globalistas estão empurrando a Europa para o terceiro conflito mundial. O desdobramento foram três assuntos decisivos para a vergonha do Olaf Scholz na Alemanha, a vergonha na Bélgica, a vergonha na França, a vergonha na Holanda, Países Baixos, né? Vergonha em um número muito grande de países, até na Hungria, que já é liderada pelo Orbán, que é da direita. A Hungria também viu crescer partido de direita. Vergonha de modo geral, o que põe em xeque a agenda dos globalistas, a agenda da extrema esquerda mundial. E vou explicar pra vocês, hein? E ainda hoje eu falo sobre a reversão da história do caso Trump nos Estados Unidos. E como isso é uma sinalização, inclusive, para o Brasil, não só para os Estados Unidos, para o Brasil. Mas vamos voltar aqui no caso europeu. Os casos emblemáticos foram Bélgica, Alemanha, França. Macron é um dos cabeças das agendas da governança global, ESG, da agenda que ataca o agronegócio. E vocês vão lembrar que eu falei de três coisas, três pautas foram decisivas para esse resultado eleitoral europeu. Três coisas. Primeiro, guerra, imigração ilegal e agronegócio. O ataque ao agronegócio. O europeu percebeu o peso que tem a inflação, o custo que tem o ataque ao agronegócio europeu. Isso surgiu com o quê? Lembra das manifestações? As manifestações de inverno dos agricultores europeus jogando cocô nos prédios públicos do Emmanuel Macron, parando as ruas na Holanda, em vários outros países, os produtores de gado, os produtores leiteiros, né, sofrendo, e o europeu percebe que a conta chega e como o que o país está lidando. O segundo ponto é a imigração ilegal. O que a Europa está vivendo, essa imigração ilegal, traz consequências seríssimas de segurança, de identidade nacional, de política pública, de estabilidade. E essa essa agenda de imigração ilegal é uma agenda da destruição do nacionalismo. Com isso, eles têm na mão, eles buscam o controle, né, da sua população para impor as suas agendas. Só que agora esta população que se inclinou durante muito tempo para essa esquerda radical, em nome da democracia, está vendo a conta chegar. Então, a segunda pauta é a pauta da imigração ilegal, que viu Emmanuel Macron vencer, seu partido vencer, somente em Paris, porque em toda a França ele foi humilhado. O partido da Le Pen, né, teve uma vitória expressiva, tanto que o Macron, diante dessa derrota, ele antecipou as eleições. Se ele for derrotado em seu território, significa que sua agenda legislativa vai ficar bloqueada. Ele não pode concorrer à reeleição, porque está no seu segundo mandato. Mas sua agenda legislativa vai ficar travada por 2 anos. E ele vai sofrer mais uma derrota, perdão. Então, o terceiro ponto que levou essa vergonha para a extrema esquerda dos globalistas na Europa foi a questão guerra. Então eu falei, os produtores, a questão do agronegócio, o custo de vida se elevou. Então aí muita pressão, né, da governança global, muita pressão do pessoal do Grande Reset com a Europa. A questão da imigração ilegal pesou muito no debate público, na decisão da população europeia. E o outro é a guerra. O modo como os globalistas estão empurrando o mundo para o terceiro conflito mundial. E esse terceiro conflito será nuclear. O europeu está percebendo, olha, peraí. Isso é muito sério. Está sendo real. Está tendo convocação. Está tendo agora serviço militar obrigatório em alguns países. Então, a coisa está pegando fogo. Realmente, eles estão empurrando o mundo para a guerra. E talvez, senhoras e senhores, a única solução para estes seja realmente uma outra disruptura no mundo, a exemplo do que aconteceu em 2020. Para que eles tentem controlar a sangria que está vindo através do voto. Então, a questão guerra na Ucrânia e guerra da OTAN
contra a Rússia, e esse eixo que se forma, que eu falo que é o eixo do mal, que está mais do que formado, cada dia ele ganha mais contornos, né, mais aditivos, que é o eixo China, Rússia, Irã, Venezuela, Coreia do Norte. E agora, como que a Europa fica? Ou seja, o plano rachou, a Europa está rachada. Aí, uma das cabeças dessa hidra globalista, financiada pelos Soros e pela elite global, é a Ursula von der Leyen, que precisa estar forte para a sua reeleição como presidente da Comissão Europeia. E ela vê em risco agora a sua reeleição. Ela é um dos cabeças da identidade digital, ela é um dos cabeças do ESG, ela é um dos cabeças do Grande Reset. Isso na Europa, ela vem falando do Grande Reset há muito tempo, a Ursula. E ela vê agora nos resultados da França, resultados dos Países Baixos. Bom, eu tenho várias matérias aí da Reuters que vão mostrar isso pra vocês. Resultados na Áustria, resultados no Chipre, resultados na Grécia, resultados na Alemanha. O Olaf Scholz, que é um dos líderes aí do mundo, está agora em risco. Porque ele vê que o seu partido saiu derrotado. Foi uma vergonha na Alemanha. O Partido Verde, que é um partido tradicionalmente, né, das agendas de esquerda com a junção de centro-esquerda, mas a extrema esquerda, os radicais da Europa, como por exemplo na Alemanha, foram derrotados. E aí viu-se crescer também como resultado na Bélgica e vários outros países. Isso é uma sinalização para o mundo inteiro. Tem matéria da Reuters que eu vou mostrando para vocês como essas três questões pesaram. Então eles empurraram o mundo para essas agendas, empurraram a Europa principalmente para essas agendas, e agora estão sofrendo. Emmanuel Macron, usando então desse dispositivo legal, antecipa a eleição, mas está dado o recado para o mundo inteiro. Vejam que talvez as eleições desse ano aqui no Brasil, as municipais, vão vir também com muito peso, hein? Com muito peso. É claro que aqui os contornos, né? A coisa é um pouquinho diferente, e são eleições municipais, né? A coisa é um pouquinho diferente. Mas prepare-se para 2026 e prepare-se para muitas surpresas na eleição norte-americana, viu? Na eleição norte-americana tem muita coisa para acontecer, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Fato é que há uma guinada da direita na Europa, ou seja, valorizando o nacionalismo, a proteção do agronegócio, da identidade nacional, contra a imigração ilegal, contra a tomada de poder da população, sendo por conta, né, por ordem dos globalistas, contra o avanço da guerra, o financiamento da guerra. Então, tem muita coisa envolvendo aí a elite mundial e toda a sua agenda. Como isso influencia o mundo? Gente, o Parlamento Europeu tem muita força, né, para políticas, e essas políticas de esquerda, de extrema esquerda no mundo inteiro que nós estamos vendo nos últimos 10 ou 20 anos, né? Bom, eu vou parar por aqui. Se esse conteúdo foi importante, então deixe de compartilhar para todo mundo.